Esse vídeo aqui é uma resposta ao vídeo do canal GNT, em parceria com o Quebrando o Tabu. Racismo reverso, brancos podem sofrer racismo? Mude minha ideia. Esse vídeo foi lançado agora em 27 de setembro de 2021. É um tema até interessante que eu já queria falar aqui no canal faz um tempo, mas com esse mote agora eu tô vendo que é uma hora boa para comentar sobre o assunto. O Quebrando o Tabu já tem feito muito bem esse tipo de vídeo de debate e tem sido bastante proveitoso. Por exemplo, tivemos o debate do Freixo com a Janaína Pascoal, que foi bastante enriquecedor. Mas esse vídeo sobre o tema racismo reverso eu achei que foi pouco proveitoso o resultado final, porque ali tínhamos pessoas muito, digamos assim, ferrenhas em seu ponto de vista, notadamente o pastor Rafael César, que defendia, a meu ver, uma noção meio absurda de meritocracia. E por outro lado, a advogada Monique Prado, que recomendou ao final que pessoas brancas que sofrem ofensas deveriam recorrer ao psicólogo. Apesar do clima de respeito e cordialidade que marca sempre esse tipo de diálogo, promovido aí pelo Quebrando Tabu, ainda bem, né? Mas nesse vídeo específico eu acho que o radicalismo dos debatedores acabou levando mais a uma guerra de monólogos onde os lados meio que não se escutavam, como se suas visões de mundo fossem inconciliáveis. Pois bem, vou colocar aqui o que eu penso sobre o assunto. Primeiro, quando se fala essa questão de que racismo reverso não existe, se faz uma enorme confusão entre o direito, notadamente o direito penal, e outros ramos do conhecimento, como a sociologia, a história e a ciência política. Do ponto de vista histórico e sociológico, o racismo é um tipo de ideologia que visa legitimar, com base em argumentos pseudocientíficos, um sistema político onde haja superioridade de uma raça, notadamente a raça branca, sobre as demais. Ao longo da história, há diversas situações que podem ser equiparadas ao racismo, como, por exemplo, o sistema de castas hindu ou o antissemitismo. Mas o racismo, como nós conhecemos, em sentido mais estrito, surge na Europa, entre os séculos XVI e XIX, numa tentativa de justificar a escravidão e o colonialismo, como se os europeus tivessem um direito natural de tutelar e explorar as outras raças. Diversos povos ao longo da história praticaram a escravidão. Na Europa medieval cristã, essa prática foi abolida, mas com as grandes navegações, a mão de obra escrava voltou a ser necessária. Era preciso criar uma justificativa para permitir novamente algo que já não era mais tolerado. Daí, precisou-se inventar essa noção de superioridade genética dos brancos. Os muçulmanos, por exemplo, não tinham esse dilema, já que na cultura deles a escravidão era permitida. Tanto que se diz que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas isso não é verdade, foi o último da América. Na verdade, o último país a abolir a escravidão foi a Mauritânia, apenas em 2007. E há dúvidas de que existe escravidão até hoje na Coreia do Norte, mas isso é uma outra discussão. O problema da escravidão, quando ela é justificada pelo aspecto racial, é que as consequências desse estigma racial acabam acompanhando os ex-escravizados e seus descendentes. No mundo muçulmano, negros e brancos eram igualmente escravos, e quando conseguiam a alforria, eram tão cidadãos como quaisquer outros. No Ocidente, não. O racismo, a crença inconsciente na superioridade branca, continuava e continua a empurrar os negros e indígenas para a marginalização social. Ou seja, no Brasil, nas Américas de modo geral, na África do Sul e por que não até na Europa moderna, há toda uma estrutura social que discrimina sobretudo os negros e por vezes também os índios, indianos, ciganos e árabes, mas nunca os brancos, antes beneficia estes últimos. Por isso, não cabe falar em racismo contra brancos porque do ponto de vista sociológico, ele realmente não existe. Ainda que possamos apontar alguns casos de violência desmedida e claramente errada, de negros contra brancos ao longo da história, como no Haiti ou no Zimbábue, violência essa que Nelson Mandela corretamente conseguiu impedir na África do Sul. Até hoje, Mandela é lembrado como um símbolo de alguém que não praticou o revanchismo indiscriminado contra a população branca sul-africana, o que não quer dizer que o Estado sul-africano não tenha sido eficaz em corretamente punir os crimes cometidos durante o apartheid, diferentemente da nossa lei de anistia aqui no Brasil, que perdoou os torturadores da ditadura militar. Mas isso também é outra discussão. A questão aqui é a seguinte: racismo como uma estrutura política de dominação sistemática contra brancos não existe. Nesse ponto, os 4 debatedores que foram convidados para contrapor o Rafael César estão certos. Quando se fala em combater o racismo, não o crime de racismo em si, mas toda a prática do racismo impregnado na sociedade brasileira, é preciso sim uma abordagem especializada no enfoque
a discriminação racial contra o negro, que é a maior vítima dessa estrutura que tanto mal causa à sociedade. O que os 4 debatedores erram é quando se leva essa discussão para o campo do direito penal, porque é aí que a coisa complica. A Monique Prado chegou a citar a definição do dicionário Oxford a respeito de racismo, mas essa é apenas uma das definições possíveis, até porque entendo eu que, como somos um país lusófono que fala português, precisamos nos basear principalmente em dicionários de língua portuguesa. Segundo a Infopédia, produzida pela Porto Editora, talvez a maior enciclopédia e dicionário de língua portuguesa, racismo, nome masculino. Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos, definidos segundo caracteres físicos e hereditários como a cor da pele, atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. Essa é a primeira definição. A segunda definição de racismo: atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias. E a terceira definição da Infopédia: sistema político ou social que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. Agora vamos ver a definição do dicionário Priberan. Racismo, substantivo masculino. 1. Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país ou região, segregação racial, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Definição 2. Atitude ou comportamento sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base na sua origem étnica ou racial, em particular quando pertencem a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. Agora a definição do dicionário Michaelis. Racismo. Definição 1. Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre parênteses, etnias. Definição 2. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar outras. Definição 3. Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, entre parênteses, etnia, diferente, geralmente considerada inferior. Definição 4. Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Reparem que as primeiras definições de cada um desses dicionários se referem ao racismo institucional, mas as definições de número 2 da Infopédia do Priberan e as definições 3 e 4 do Michaelis se referem também ao racismo do ponto de vista individual. E por essas definições, sim, poderíamos classificar como racismo um ataque de cunho racial a uma pessoa branca. Mas vamos buscar mais definições. No site Empório do Direito, vemos diversas definições de racismos ditas por Benigno Nunes Novo, onde ele cita que há diversos tipos de racismo, tais como o racismo individual. Esse racismo seria advindo de atitudes individuais manifestado por meio de estereótipos, comportamentos e interesses pessoais. E o racismo institucional, que seria o preconceito advindo de instituições política, econômica, no qual muitos indivíduos, negros, mulheres, índios, são marginalizados e rejeitados, seja diretamente ou indiretamente. A segunda definição se encaixa na definição sociológica e política do termo, mas a primeira definição aborda o racismo mais do ponto de vista individual. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário e está em vigor desde 1969, define o racismo como, artigo 4º, abre colchete, qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, fecha colchete. Então, vejam que aqui vai ficando muito mais claro que, do ponto de vista jurídico, a coisa é bem diferente do que a militância está defendendo. Ainda que isso seja controverso, eu concordo, e é preciso ter honestidade intelectual para mostrar que há vários entendimentos sim.
Existem juristas que entendem que a discriminação racial contra brancos não é crime. Inclusive, temos sentenças judiciais nessa direção também. Por exemplo, no processo de número 0003466-46.2019.4.01.3500, o juiz federal substituto João Moreira Pessoa de Azambuja, da 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, absolveu o homem negro autodeclarado indígena que proferiu no Facebook, abre aspas, tenho nojo mesmo quando eu vejo uma negra com um branco, nojo de branco. Essa decisão, a meu ver, é muito controversa, para não dizer que é errada mesmo, mas ela ainda não transitou em julgado, foi proposta apelação e desde 16 de março o processo segue aguardando data para julgamento na segunda instância. Por outro lado, há respeitáveis juristas que entendem de forma contrária, como por exemplo o professor Irapuan Santana do Nascimento da Silva, assessor do Supremo Tribunal Federal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. No passado, e aí é difícil achar aqui porque foi na era pré-internet, eu já vi condenações por injúria racial de negros contra brancos. Mas como era antes da popularização da internet, fica difícil achar hoje essas reportagens e mesmo as jurisprudências nos sites dos tribunais. Em 2019, uma mulher registrou o crime de injúria racial contra sua empregada, que a chamou de encardida do Sul e cachorra do Sul. Eu pessoalmente não vejo como cristalina a injúria racial nesse caso, só por ter a expressão do Sul. Inclusive porque a ofensora também é branca no caso. Também não estou dizendo que não seja. Eu acho controverso, discutível. Confesso que, nesse caso aí, eu não consegui saber que fim teve, porque eu não tive acesso ao número do processo para poder acompanhar. A reportagem não fala. Mas o simples fato de esse inquérito ter sido aberto, com essa tipificação de injúria racial, mostra sim que essa história de não existe racismo reverso não é bem assim no direito. Ou seja, é possível sim tipificar com o crime de racismo ou de injúria racial quando a ofensa é contra brancos, ainda que o juiz João Moreira Pessoa de Azambuja discorde. Por fim, vale sempre aqui explicar a diferença entre os crimes de racismo e de injúria racial. Os crimes de racismo estão definidos na Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, que ficou conhecida como Lei Caó, em homenagem ao deputado Carlos Alberto Caó, que a propôs. Essa lei pune quem praticar uma das seguintes condutas: impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo ou a promoção funcional na administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Negar emprego em empresa privada, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Tudo isso aí que eu estou falando é relativo à raça, né? Fazer discriminação de acordo com a raça da pessoa. Aqui nesse item que exigir aspectos de aparência próprios da raça, né, a gente até pode considerar, por exemplo, né, se, sei lá, você quer interpretar um personagem na televisão que seja, né, que tenha sido branco na vida real, então não faz sentido você contratar um personagem negro. Aí nesse caso a aparência da pessoa tem justificativa, é plausível a discriminação nesse caso, mas na grande maioria dos empregos isso não é plausível, né? Não é justificável. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Imagina, um cliente chega lá, um cliente negro, não, eu não vou te servir porque você é negro. Isso é um absurdo, isso tem que ser punido. E se fosse um cliente branco, também deveria ser punido da mesma forma. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, ou ainda recusar o atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público, salões de cabeleireiros, barbearias, termas
ou casas de massagem, ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou a convivência familiar e social. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ora, quase sempre os atingidos por essas condutas são pessoas negras ou indígenas. Mas onde está dizendo que um branco não possa se respaldar nessa lei? Tudo bem, entendemos que o racismo institucional ocorre contra negros, mas por que um branco, se algum dia, por acaso, sofrer uma das condutas acima, ele precisaria se conformar? O sofrimento dele ao ser atingido por uma dessas condutas não seria real? Por que a lei não deveria atendê-lo? Por que a saída para ele seria procurar um psicólogo, como se o problema fosse dele e não de quem o discriminou? Nesse ponto, a fala final da Monique Prado foi extremamente infeliz. É como se a gente fizesse uma comparação com a violência sexual. Nós sabemos que a quase totalidade dos agressores sexuais são homens, mas isso não significa que um homem que seja violentado sexualmente por uma mulher não possa reclamar isso em juízo. Dizer que um branco não pode buscar a punição na esfera penal por ato discriminatório seria o mesmo que dizer que um homem não pode buscar a punição à violência sexual cometida por uma mulher, já que historicamente só mulheres têm sofrido violência. Tal entendimento jurídico violaria, a meu ver, o princípio constitucional da igualdade. Aí nós podemos entrar em outras discussões que foram levantadas no vídeo, como as cotas raciais nas universidades, onde pessoalmente eu acho um método ruim de seleção, mas eu prefiro as cotas raciais do que cota nenhuma. Eu discordo absolutamente do argumento do Rafael César e da sua defesa absurda da meritocracia absoluta. Discordo muito quando ele diz que se uma pessoa nasceu com muito menos acesso a tudo, tem que correr atrás e a gente acha isso normal. Eu acho sim que a universidade pública deve ter uma reserva de vagas para as classes mais baixas. E acho até que essa reserva deveria ser maior, talvez até 75% das vagas destinadas para pobres em geral. Mas essa também é outra discussão. Pode ficar aí para outro vídeo. Aí teve a questão também da seleção específica para negros, lá da Magazine Luiza, que foi levantada também. Eu também não acho que isso aí seja racismo, até porque ela fez essa seleção em separada, levando em conta que ela percebeu que ela quase não tem funcionários negros, então ela quis igualar isso. Então, nesse ponto, eu não vejo como sendo o crime de racismo também. Eu acho que foi mais lacração do que propriamente uma medida efetiva, tá? Eu acho que ela poderia ter feito isso de uma forma sem precisar ficar levantando tanta bandeira, sem precisar ficar criando polêmica em cima disso. Poderia simplesmente contratar mais negros e não dizer, olha, estou contratando negros. Da mesma forma que quando se contratou mais brancos, também ninguém falou que, eu vou contratar mais brancos. Não, vai lá e contrata, simplesmente, não precisa ficar criando polêmica. Eu acho que também esses grupos identitários, eles perdem muito em ficar alimentando coisa que necessariamente vai ser polêmica e não precisaria ser. Mas reparem que as condutas tipificadas na Lei K.O., como racismo, são condutas dirigidas a toda uma coletividade. Ainda que uma pessoa ali num contexto tenha sido impedida, né, aquela pessoa que foi ofendida naquele momento, mas em geral a regra não é contra ela, a regra é para todas as pessoas daquele grupo. A injúria racial não. No crime de injúria racial, a conduta tipificada versa sobre ofensas sempre direcionadas a um ou a um pequeno grupo de indivíduos. Sendo assim, a ação penal no crime de racismo ela é pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público deve investigar e deve oferecer denúncia independentemente da vontade da vítima, porque a vítima, nesse caso, é toda a sociedade, e o MP deve fazer valer os direitos de toda a sociedade. Já na injúria racial, não. Na injúria racial, a vítima é só uma pessoa ou um pequeno grupo. E a ação penal, nesse caso, ela é pública condicionada à representação. O MP não pode agir nesse caso.
oferecendo a denúncia se a suposta vítima ela não se sente ofendida a ponto de querer que uma ação penal seja aberta. Daí citaram o caso da Lumena com a Carla Dias. A Carla Dias efetivamente sofreu ofensas de cunho racial, que poderiam ser enquadradas como injúria racial, só que ela preferiu repetir o discurso da moda de que não existe racismo reverso, sem entender exatamente o que estamos dizendo aqui, que no campo sociológico não se confunde com o campo jurídico. Mas tudo bem, se ela pensa assim, é porque provavelmente o insulto de cunho racial não ofendeu a honra subjetiva dela a ponto dela querer transformar isso num caso jurídico penal. E está no direito dela. Nesse caso, o deputado Anderson Moraes, que abriu a investigação, errou, porque ele não tem legitimidade para a abertura de uma ação penal por injúria em que o ofendido não foi ele. De qualquer forma, o que é preciso ficar claro é que o caso da Carla Dias não foi para frente unicamente porque ela não quis, e não porque um negro não possa ser responsabilizado por ofensas de cunho racial contra o branco. E isso seja apenas um caso para psicólogo. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de achar na internet casos de injúrias racistas contra brancos. E eu tenho certeza que elas seriam mais noticiadas se existissem, de maneira que, se não são noticiadas e não estão presentes na busca jurisprudencial dos tribunais, é porque de fato ou não existem ou não impactam a vida dos brancos a ponto deles precisarem procurar o poder judiciário para valer os seus direitos. E nesse ponto sim, eu concordo que isso é até bastante natural. Quem sempre sofreu na pele a discriminação tem muito mais razão para recorrer à justiça quando sofre uma injúria racial, o que, por outro lado, não tira a razão daqueles brancos que eventualmente se indignarem de serem ofendidos de branquelo azedo e coisas do tipo. Afinal, a lei é para todos. Resumindo então aqui a minha opinião, que sim, é só a minha opinião, mas ela está sendo muito mais embasada em argumentos jurídicos e léxicos do que a opinião dos debatedores da GNT. Racismo institucional contra brancos não existe, mas atitudes de discriminação racial contra brancos acontecem, são também muito nocivas e se enquadram também na lei antirracismo, bem como no tipo penal de injúria racial. Pelo menos essa é hoje a corrente majoritária no direito brasileiro e eu espero que continue sempre sendo. Eu sou Leandro Rocha, se inscreve aí se você não for inscrito, porque eu vou estar sempre aqui trazendo opiniões sobre política, carnaval, direito e temas do cotidiano em geral. Se você gostou, deixa seu like, se não gostou, pode deixar de like também, mas explica aí embaixo por que você concorda ou discorda. Eu quero saber a sua opinião. Um abraço e até a próxima.